Oi, pessoal. Nessa aula vamos estudar sobre sistemas lineares que envolvem, né, equações lineares. E antes, então, de começarmos a ver as formas e os métodos de solução de sistemas lineares, né, precisamos, então, compreender, né, revisar alguns conceitos preliminares. Antes, porém, né, só um exemplo aqui, né, se eu quero de aplicação, na verdade, né, se eu quero encontrar correntes elétricas, né, no circuito elétrico, né, eu tenho esse circuito aqui, né, e a ideia não é preocupar com o circuito em si, mas só a aplicação. Né? Eu consigo, se eu quiser calcular essas correntes, né, I1, I2 e 3, eu consigo montar a partir das equações, né, de voltagem, da lei de voltagem de conservação de corrente, né, três equações, né, envolvendo as correntes I1, I2 e 3. Né? A primeira equação, né, que I1 é a soma de 2 com I3, né? Então você tem a primeira equação que é I1 menos I2 menos I3 igual a zero. A segunda equação, né, que é onde a voltagem é igual a resistência vezes a corrente, eu consigo essas duas outras equações, né, da malha 1, que 7i mais 3i3 é igual a 30, e da malha 2, né, que 11i2 menos 3i3 é igual a 50. Dessas três equações, eu consigo montar um sistema de equações lineares, que é esse sistema apresentado aí com três equações e três incógnitas. Né? Então, assim, a partir desse sistema, né, a gente consegue resolver esse sistema e encontrar o valor de cada uma dessas correntes, né, que está expresso aí. Né? A ideia, então, é o seguinte, né? Obviamente, a questão de resolução de sistema linear, ela é amplamente aplicada aí na matemática, né, na física, nas engenharias, né, em diversas outras áreas, né, na biologia e tudo mais. E então, quando eu falo de problema de álgebra linear, né, eu sempre posso relacionar, né, em diversos problemas com a resolução de sistemas lineares. Né? E para eu achar esses sistemas lineares, né, quando eu tenho um sistema com três equações ou mais, ou três incógnitas ou mais, eu preciso, né, de um sistema que simplifique essa minha resolução. Né? Lá no ensino fundamental, né, para resolver um sistema com duas equações e duas incógnitas, né, a gente usava o método da adição, né, ou o método da substituição. Só que para três equações ou mais, isso começa a ficar mais complicado de ser feito. Né? Por isso, a gente precisa encontrar um método que facilita essa busca, né, de solução para um sistema com mais de três equações. Equações lineares, né, são todas equações desse tipo, olha, onde os A1s, né, A2, A3, AN, né, ou o termo B são números reais que são chamados, no caso do A1, A2, AN, os coeficientes, e B o termo independente da equação linear. E os x1, x2, xn são literalmente as variáveis, né, ou as incógnitas que eu quero calcular. Né? Então, aqui no caso da letra A e da letra B, né, a gente tem equações que são lineares e equações que não são lineares. Né? Observa que na letra B eu tenho duas variáveis, né, multiplicando, que é o xe. Então, eu tenho, na verdade, uma equação ali, um termo do segundo grau. Né? Então, ela deixa de ser uma equação linear, como da letra A. Tá? Então, na letra B a gente não tem, porque a gente tem esse produto. Então, qualquer é, equação, né, que envolve produto, né, que envolve radiciação, né, trigonométrica, logaritmo exponencial, vão ser não lineares, porque a gente não vai ter termos, né, que são lineares. Pode ser do segundo grau, do terceiro grau, ou simplesmente trigonométrica ou logaritmo. Né? Então, essas três equações embaixo aí, olha, você tem a raiz quadrada de y na primeira, então ela não é linear. Na segunda, eu tenho a multiplicação de x com z, né? Então eu tenho um termo do segundo grau, então ela deixa de ser linear. E na última, eu tenho o y envolvendo o seno de z. Né? Então, eu tenho uma equação trigonométrica também que não vai ser linear. Então, nesses casos que a gente vai estudar aqui, é somente para equações lineares. Tá joia? Compreendendo a equação linear, né? Se eu tenho um conjunto de equações lineares, como está apresentado nesse sistema, a gente tem então o sistema de equações lineares, né? Onde esses termos que acompanham as variáveis, né,
identificados aí como A11, A12 na primeira equação, A1n, né, no último termo que acompanha a variável xn, eles são os coeficientes que acompanham essas variáveis. O B1, né, que está à direita, é o termo independente. Então, eu tenho aí diversas equações, eu posso ter um sistema com 3 incógnitas e 5 equações, né? Enfim, posso ter várias combinações possíveis aí para o número, tanto de variáveis, né, quanto para o número de equações. O que importa é que o conjunto dessas equações lineares é um sistema de equação linear, né? A rigor, esses termos A11, né, A12, né, que são os termos, os coeficientes, eles são números reais ou números complexos, né? No nosso estudo, a gente vai focar, né, nos números reais. Então, encontrar uma solução desse sistema é encontrar essas variáveis, né, os valores dessas variáveis, x1, x2, xn, que satisfaz cada uma dessas equações. Né? Essa é a base, né, de uma solução de um sistema linear, seja ele de 2 equações, de 3, de 4 ou de 5. Né? Se eu encontro uma solução, ela tem que satisfazer cada uma das equações daquele sistema. Né? O que é satisfazer a equação do sistema? Né? Quando eu substituo os valores da minha solução que eu encontrei, ela tem que, substituindo em cada uma das equações, tem que valer o termo que está acompanhando ali, no caso B1, na segunda equação B2, e assim sucessivamente. Né? Então, encontrar uma solução ou várias soluções, né, é encontrar soluções que satisfazem simultaneamente todas as m equações do sistema. Né? E esse conjunto de soluções, né, de x1, x2, xn, a gente chama de n-uplas. Né? Ele pode ser uma solução única, né, a gente vai ver a classificação depois, ou ele pode ter infinitas soluções, ou um sistema pode não ter solução. Tá bom? Então, quando eu encontro esse conjunto de valores, né, a gente vai encontrar a solução, o conjunto de solução daquele sistema, a solução geral do sistema. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar olhar para aquele sistema e simplificar aquele sistema. Né? De que forma que a gente vai fazer isso? Usando matrizes. Né? A gente vai ver aqui hoje. E como que eu vou fazer uma análise disso? Né? Eu preciso olhar para uma operações que se chamam operações elementares nessas matrizes, que são operações que vão tornar aquelas matrizes equivalentes. Né? A gente fala linha equivalente. Né? Se essas matrizes forem linha equivalentes, né, a gente vai dizer depois que os sistemas são equivalentes, os sistemas que elas geram. Né? E o que significa sistema ser equivalente? O sistema linear é equivalente. Né? Eu tenho dois sistemas lineares, o sistema asterisco e dois asterisco. Por que eles são equivalentes? Né? Quando eles são equivalentes? Se somente se toda solução de um é solução do outro. Né? Ou seja, se eu encontro a solução do sistema asterisco, ela vai ser solução do sistema 2 asterisco. Ou se eu encontrar a solução do sistema 2 asterisco, ela vai ser a solução do sistema asterisco. Então, eles são equivalentes. Então, se eu olho para o sistema e vou simplificando ele até ficar fácil de eu achar essa solução, desde que eu estabeleça certas condições, né, usando certas propriedades, eu vou garantir que a solução daquele sistema que eu simplifiquei é equivalente à solução do sistema original. Então, esse é o procedimento que a gente vai fazer, que é o método, né, que a gente vai chamar de Gauss, né, ou Gauss-Jordan, né, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, todo o sistema daquele asterisco que a gente viu anteriormente, né, esse sistema aqui, ó, ele pode ser analisado, separado em três matrizes, né? A matriz dos coeficientes, que é justamente a matriz, né, no caso aqui de ordem m por n, que é do sistema dos elementos, né, dos coeficientes que acompanham cada uma daquelas variáveis em cada linha, né, sempre olhando para a linha, né, da primeira linha da primeira equação linear, a segunda linha, a segunda equação linear, e assim sucessivamente. A matriz das incógnitas, né, que são as variáveis que eu quero encontrar, que é o x aqui em questão, e a matriz dos termos independentes. Quando eu olho
a matriz dos coeficientes e aumento uma coluna nela, considerando a matriz dos termos independentes, a gente tem o que a gente chama de matriz ampliada do sistema. Então, eu sempre vou separar ela com esse pontilhado aí para identificar quem são os meus termos independentes, que isso é muito importante para a gente, tanto para achar a solução ou para identificar as condições de solução daquele sistema, tá bom? Ou não solução daquele sistema. Então, eu sempre vou conseguir associar um sistema com a sua matriz ampliada, né? Então, eu consigo, ao ver essa matriz ampliada, eu consigo a ela atribuir um sistema linear, né? Ou se eu tiver um sistema linear, eu consigo atribuir ele à sua matriz ampliada. Nesse caso, então, o que acontece? Como eu disse, a partir dessa matriz ampliada, eu vou fazer operações elementares com ela para tornar ela simples, de forma que eu encontre a solução desse sistema de forma simples. E para isso eu vou usar o que a gente já tinha falado, são operações elementares. Né? E quantas são? Né? Eu tenho 3 operações elementares entre linhas permitidas. A primeira são trocas de linhas. Né? Então, nesse exemplo aqui, olha, né, eu trocar a linha 1 com a linha 3, a linha 1 com a linha 2, a linha 2 com a linha 3, é uma operação permitida. Né? O que significa? Ela não vai deixar de ser equivalente à matriz original. Né? Então, eu preciso garantir que essas operações elas sejam respeitadas. Né? Então, olha, eu troquei a linha 2 com a linha 3. A notação que a gente usa é essa aqui. Né? Linha 2 permutou com a linha 3. Né? Nesse caso aqui, gente, o que acontece? A gente vai ter só a troca dessas duas linhas, correto? Quando eu olho para essa troca dessas duas linhas, perceba que a gente tem que ir repetindo com calma e tomando cuidado para a gente não deixar de esquecer alguma linha. A linha 1 permaneceu a mesma, ó. Eu não troquei ela com ninguém, então ela ficou do jeito que ela estava. A segunda operação permitida é substituir uma linha pela multiplicação dessa mesma linha por um escalar não nulo. O que é um escalar? Um valor real, um número não nulo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu continuo de onde eu parei do exemplo anterior, né? Eu vou agora pegar a linha 2, que agora já tinha feito a troca, a linha 2 agora é a linha menos 3, 4. E vou multiplicar ela por menos 1/3. Tá? Essa multiplicação por menos 1/3, ela não é aleatória, né? Depois a gente vai ver no método de Gauss que a ideia é tornar esses elementos aqui, né, iguais a 1. Né? A gente vai estudar depois. Quando eu multiplico a linha por 1/3, menos 1/3, eu tenho que multiplicar todos os elementos daquela linha por menos 1/3. Né? Então vai ficar menos 1/3 vezes menos 3, vai dar 1. Aí substituir aqui na nova organização dessa matriz. Né? Se eu multiplicar menos 1/3 vezes 4, vai dar menos 4/3. A linha 1 permanece a mesma, a linha 3 também. Tá bom? E a última operação permitida é substituir uma linha por essa linha somada a uma multiplicação por escalar por outra linha. Né? No caso aqui, por exemplo, ele fez a linha 3, eu vou substituir por linha 3 mais menos 4, linha 1. Né? Ou linha 3 menos 4, linha 1. Né? O que significa, então? Que eu vou multiplicar por menos 4 a linha 1 e somar com a linha 3. E no lugar da linha 3, eu vou substituir por isso. Então, vai ficar menos 4 vezes linha 1, vai ficar menos 4 vezes 1, que é menos 4, mais a linha 3, que é o elemento 4, que é o elemento correspondente, né? Vai dar 0. Menos 4, linha 1, vai dar menos 4 vezes 0, no segundo elemento aqui da linha 1, que vai dar 0, mais menos 1 é o próprio menos 1. Né? Então, essas 3 operações são as operações que a gente fala de elementares, que são as operações permitidas. Permitidas para quê? Para que essas matrizes elas sejam linha equivalentes, que a gente vai ver no próximo conceito. Essas outras operações aqui são operações que não são permitidas. Né? Ó,
Se eu dividir ou multiplicar uma linha pela outra, ou por zero, né? Isso não é permitido. Se eu faço isso, elas deixam de ser equivalentes, né? Somar ou subtrair o mesmo valor a todos os coeficientes de uma mesma linha, também não é permitido, né? Efetuar a operação de potenciação trigonométrica exponencial, né? Com esses coeficientes da mesma linha não é permitido. E fazer essas mesmas operações elementares, só que nas colunas, também não é permitido, tá? Então, se eu respeito essas operações elementares, a gente fala que do exemplo que a gente fez, olha, a gente saiu dessa matriz A, 1, 0, 4, menos 1, menos 3 e 4, e chegamos à matriz B, ó, 1, 0, 1, menos 4 terços, 0, menos 1. A gente fala que essas matrizes são equivalentes ou linha equivalentes, né? A, a rigor, a gente fala que elas são equivalentes. A notação que a gente mais usa é esse tio aqui, né? Que é o símbolo de equivalência na matemática. Ou, né, que A é equivalente a B, tá bom? Como exercício aí, né, a gente vai ter essa atividade aí de mostrar que essas duas matrizes aqui, né, cada uma separadamente, né, eu pego essa matriz de ordem 3 aqui primeiro, vou mostrar que ela é equivalente à identidade, né, que é a matriz identidade? É a matriz diagonal onde os elementos da diagonal principal são todos unitários, né, e vou mostrar que depois que essa outra matriz de ordem 4 também é equivalente à matriz identidade, né? Vocês façam aí que a gente vai fazer a postagem depois da resolução desses dois exercícios, dessas duas equivalências, né, de matrizes, tanto da de ordem 3 como da de ordem 4. E aí a gente vai dizer o seguinte, né? Tem um teorema que fala que esses sistemas que possuem matrizes ampliadas equivalentes são equivalentes. E aí chega onde a gente queria, né? Por que eu vi quando que duas matrizes são equivalentes? Para eu olhar para a matriz ampliada de um sistema, trabalhar com ela com operações elementares, até ela ficar simples, e eu vou garantir então por esse teorema que essas matrizes ampliadas usando operações elementares são equivalentes, vai garantir que o sistema linear é equivalente, tá? E aí, então, como que eu vou fazer para resolver esse sistema? Né? Se eu tiver um sistema linear, eu vou olhar para a matriz ampliada dele e vou colocar ela na forma mais simples. O que é colocar ela na forma mais simples? Colocar ela na forma de matriz de linha reduzida ao que a gente chama a forma escada. Né? E o que é isso? Né? É literalmente o desenho de uma escada. Né? Eu vou é, olhar essas condições para que a matriz seja reduzida à forma escada. A primeira condição é que toda vez que eu tiver o primeiro elemento não nulo de uma linha, ele vai ter que ser igual a 1. E esse 1 é chamado de pivô. Né? Lembra que a gente comentou no exemplo anterior que eu vou estar interessado em transformar ele igual a 1? É por isso. Então, esse primeiro elemento não nulo de uma linha tem que ser igual a 1, para ela estar na forma reduzida à forma escada. Tá bom? Para a matriz ampliada. A segunda é que uma coluna que tem um pivô, todos os outros elementos daquela coluna vão ter que ser nulos, ou seja, iguais a zero. A terceira é que se eu tiver uma linha inteira nula, né, só de elemento nulo, ela tem que sempre ocorrer abaixo de todas as linhas não nulas. E a quarta, né, que o pivô da linha I mais 1, ele vai ocorrer à direita do pivô da linha I. O que isso significa? Se eu tiver uma linha, por exemplo, a linha 3, com o pivô na posição, no terceiro elemento, o pivô da linha 4 ele não pode estar no primeiro elemento nem no segundo, e nem no terceiro, ele tem que estar no quarto. Ou seja, o pivô da linha de baixo ele tem que estar uma casa à direita do pivô da linha anterior. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil de visualizar. Antes aqui só identificar, né? Olha, eu tenho 3 exemplos aí na letra A, B, C, né? Sobre matrizes, né? Ele só pede para identificar se elas estão ou não na forma linha reduzida à forma escada. Nenhum dos 3 casos vocês vão ver que vão estar, né? Então, olha só, no primeiro caso, ela não é reduzida à forma escada, apesar que já está definida aqui uma escada, olha.
Você consegue ir desenhando uma escada aqui, e é isso que garante, né? Por isso que é o nome reduzido à forma escada, simplesmente porque não obedece à condição B, né? Ou seja, na minha coluna que tem um pivô, nessa primeira coluna, o pivô, todos os elementos são nulos. Na segunda coluna, ok. E na terceira coluna isso não acontece. Ó, o pivô está aqui na linha 3, só que o elemento acima dele é -1, que é o elemento A23, ele não é nulo. Né? Então, eu não posso falar que essa matriz é linha reduzida à forma escada, ok? Eu consigo colocar ela na forma linha reduzida à forma escada por operação elementar? Consigo. Mas do jeito que está apresentado aqui, ela não é. Né? Basta eu zerar esse -1 que está acima de 1 aqui a partir de uma operação elementar. Ok? Que no caso seria eu substituir a linha 2, né, por linha 2, né, mais linha 1, mais linha 3. Tá joia? Que aí eu vou conseguir zerar isso aqui. No caso da letra B, novamente também ela não é uma matriz linha reduzida à forma escada. Né? Aqui tem vários problemas, né? Mas um deles é que na linha 1, o primeiro elemento não nulo é o 2, né? E a primeira condição que fala lá é que não, o primeiro elemento não nulo da linha tem que ser igual a 1, que é o pivô da linha. Né? A letra C também não vai ser, por conta de que esse primeiro elemento não nulo aqui, olha, eu tenho uma segunda linha toda nula, né? Ele fala que ela tem que estar ok. Se eu tiver uma linha toda não nula, ela tem que ser a última linha do sistema, né? Que não é o caso aqui, tá bom? E por último a D, olha, que do jeito que ela está posta aqui também não é uma matriz linha reduzida à forma escada, tá? Porque olha só, eu posso olhar vários, porém, né? Se eu tiver, por exemplo, se eu olhar para a coluna para a linha 1, o que acontece? O pivô dela ele está na segunda posição, que é o elemento A12. Só que o pivô da linha 2, ele está na posição A21. Ele tá uma casa à esquerda do pivô da linha anterior. E isso não pode. Então, se eu fizer uma troca aqui, olha, uma operação elementar, da linha 1 com a linha 2, né? Ou seja, trocar a linha 1 de linha 2 de posição, ela se tornaria uma matriz reduzida à forma escada. Ó, né? Consigo ver uma escada aqui para trabalhar com essa matriz. Né? Então, mas do jeito que está colocado na letra D, ela não seria. Mas eu consigo fazer uma operação elementar que ela se torne uma matriz linha reduzida à forma escada. Tá? Olha só, aí vem um outro teorema, que é um resultado, né, que fala o seguinte, que toda matriz é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Então, se eu tenho uma matriz, eu consigo achar uma matriz linha reduzida à forma escada que é equivalente àquela matriz dada. Ou seja, se eu tenho uma matriz ampliada do sistema, é possível achar uma matriz linha reduzida à forma escada daquela matriz ampliada. Né? E com isso a gente vai resolver nossos sistemas lineares. Tá bom? O primeiro método é o método de Gauss. Né? Ele fala o seguinte: se eu tenho um sistema linear, eu vou usar essas operações elementares para transformar a minha matriz ampliada numa matriz linha reduzida à forma escada, né? Que eu vou utilizar o que a gente fala que é triangulação, né? Eu vou colocar a matriz ampliada de forma triangular, né? Superior, né? Que é quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, tá bom? Se eu faço essas operações usando as operações elementares, vocês vão ver que eu vou conseguir resolver esse sistema dado aí no exemplo de uma forma bem simples. Né? Então, olha só, identifica as linhas daquele sistema, constrói a matriz ampliada daquele sistema, né? Onde os elementos da primeira linha são os elementos da primeira equação linear, né? Os coeficientes que acompanham as variáveis, no caso aqui x1, x2, x3, né? Que é 2, 1, 3. E o termo independente 8, separando aqui tá? A coluna dos termos independentes. Lembrando que se o sistema não tiver na ordem aqui das variáveis, né? Aqui está tudo certinho, né? O primeiro é x1,
segunda é a variável x2 e terceira x3. Eu preciso colocar na ordem antes de escrever a matriz ampliada dele, tá bom? A segunda linha são os coeficientes, né, da segunda linha aqui, 4, 2, 2 e o termo independente 4. E a terceira linha, os coeficientes 2, 5, menos 3 e o coeficiente menos 2. A partir, então, dessa matriz ampliada, vou começar a fazer as minhas operações elementares, né, e encontrar a matriz linha reduzida à forma escada desse sistema. O que vai acontecer? Né? Olha só. O primeiro passo é localizar a coluna que está mais à esquerda, que não seja constituída de zeros, né? Que no caso aqui é a primeira coluna. Né? No caso aqui, nosso, né, não tinha, poderia ser segunda ou não, né? Mas no caso era a primeira. O que eu vou fazer? Eu vou permutar a primeira linha, né, com as outras linhas, né, se necessário, para se porventura o primeiro elemento que tivesse aparecendo aqui, olha, no caso nosso é o 2, eu não vou precisar trocar. Mas se esse primeiro elemento fosse o 0, eu tinha que permutar ela com uma outra linha onde o primeiro elemento não fosse nulo, tá bom? Nesse caso nosso não teve o que fazer. O terceiro passo é transformar esse primeiro elemento não nulo aqui, no caso nosso, que é o 2, no nosso pivô. Ou seja, eu vou transformar ele em 1. Como que eu faço isso? Eu vou substituir a linha 1 e vou dividir todo mundo da linha 1 por 2. Ou seja, eu vou multiplicar a linha 1 por meio. Né? Só que quando eu faço isso é uma operação elementar, a gente viu. Quando eu faço isso, então, eu tenho que multiplicar todos os elementos daquela linha. Tá? E a linha 2 e a linha 3 eu repito. Né? Então, a linha 1 eu vou substituir por meio linha 1. Então, 2 vezes meio, 1. 1 vezes meio, meio. 3 vezes meio, 3 meios. E 8 vezes meio vai dar 4. A linha 1 se tornou essa linha aqui. Por que eu quis fazer isso? Para transformar o primeiro elemento dela no pivô, que é o que eu preciso. A segunda linha eu vou repetir, a terceira linha eu vou repetir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, o próximo passo, né? Eu vou zerar os elementos que estão abaixo do primeiro pivô, que é a outra condição, ó, que para ser linha reduzida a forma escada, né? Então, olha só, eu tenho que zerar os elementos que estão abaixo do 1 aqui. Como que a gente faz? Eu vou olhar para cada uma linha separadamente. A linha 2 eu vou substituir por linha 2 menos 4, linha 1, né? Porque se eu multiplicar o menos 1 por menos 4, somar com 4, dá zero aqui embaixo. E a linha 3 eu vou substituir a linha 3 mais menos 2, linha 1, porque menos 2 vezes 1 é menos 2 mais 2, 0. Fazendo isso, eu consigo zerar os elementos que estão abaixo do primeiro pivô. Ok? Só que, obviamente, eu tenho que fazer isso para todos os elementos daquela linha. A operação ela vale para todos os elementos da linha. Né? Então, no caso aqui, menos 4, linha 1 mais linha 2, vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. Menos 4 vezes meio vai dar menos 4 meios, que é menos 2. Mais 2, 0. Menos 4 vezes 3 meios vai dar menos 12 meios, que é menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Mais 4, menos 12. Beleza? Faça agora para zerar o primeiro elemento da linha 3, que é menos 2, linha 1 mais linha 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes meio, menos 1. Né? Mais 5, 4. Menos 2 vezes 3 meios vai dar menos 3, mais 3, 0. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Menos 8, menos 12 vai dar menos 20. Ok? Então, o segundo passo, o quarto passo, né, desculpa, é encontrar múltiplo conveniente da primeira linha, né, de forma que os elementos abaixo do primeiro pivô se anulem. O próximo passo vai ser esconder essa primeira linha da matriz, né, deixar ela quieta do jeito que está, e eu vou começar, voltar lá no passo 1, para a matriz que sobrou. Essa matriz aqui é olhando para a linha 2 e linha 3. Eu tenho que achar os pivôs que estão, tanto da linha 1, na linha 2, quanto na linha 3. O da linha 1 já está ok.
Olha, a primeira coisa que eu vou fazer, como que a gente sabe que o pivô tem que ser na forma linha escada, né? Se ele ficar do jeito que está aqui, olha, o pivô da linha 2 vai ficar aqui, e né, no terceiro elemento, e o pivô da linha 3 no segundo. Né? Então, o pivô da linha 3 ficaria à esquerda do pivô da linha 2. E isso não é permitido para ela ser uma matriz linha da forma escada. Então, eu vou trocar a linha 2 com a linha 3, que é uma operação elementar permitida. Então, só troquei elas de lugar. Né? A linha 3 passou a ser linha 2 e a linha 2 passou a ser linha 3 nesse sistema que está à direita aqui. Agora sim, eu vou transformar os meus pivôs. Ó. A linha 2 eu vou multiplicar por 1 quarto, né? Substituir. Então, vai ficar 0 vezes 1 quarto é 0, 4 vezes 1 quarto é 1, 0 vezes 1 quarto é 0, e menos 20 vezes 1 quarto é menos 5. Ok? Repito a linha 3. Faça agora a mesma coisa. Encontre o pivô da linha 3, que no caso aqui é dividir por menos 4, né? Então, eu vou multiplicar a linha 3 inteira por menos 1 quarto. Né? Vai ficar 0 vezes menos 1 quarto, 0, que é o primeiro elemento. O segundo, 0 vezes menos 1 quarto, 0, que é o segundo elemento. E o terceiro elemento vai ficar menos 4 vezes menos 1 quarto, que é 1. E menos 12, que é o termo independente da terceira linha. Vezes menos 1 quarto vai dar 3. Ok? Aí sim, eu consegui colocar ela linha reduzida à forma escada. Até o passo 5. Com isso aqui, eu já consigo resolver o sistema de forma simples. Porque se eu olho agora para essa matriz ampliada que eu encontrei aqui, como eu usei só operações elementares, ela é linha equivalente a essa primeira matriz ampliada aqui, que gerou aquele sistema. Essa primeira matriz ampliada, né, ó, lá do sistema original. Então, essa matriz ampliada aqui que eu tinha, ela é linha equivalente à matriz ampliada que eu encontrei lá no passo 5, né, onde eu tenho a matriz linha escada. Se ela é linha equivalente, eu retomo, então, ela para o nosso sistema linear, olhando cada uma das linhas, né? Ó, essa linha aqui seria o quê? 0x1, né, a terceira linha, ó, mais 0x2 mais 1x3 igual a 3. Então, eu retomo isso. Né? Olha, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 igual a menos 5. 1x1 mais meio x2 mais 3 meio x3 igual a 4. Olhando para isso aqui, fica muito simples de eu achar a solução do sistema. Né? Olha, vai ficar 1x3 igual a 3, né? x3 igual a 3. Na linha de cima, 1x2 igual a menos 5, vai ficar x2 igual a menos 5. Sabendo o valor de x3 e de x2, eu substituo na linha 1 e acho o valor de x1. Né? Vai ficar x1 mais meio x2, né? Que é meio vezes menos 5, que eu achei aqui, mais 3 meios vezes x3, que é 3 meios vezes 3, igual a 4, que é o que está na linha 1. Fazendo essa continha aqui, né, passando para o lado direito, a gente vai achar que x1 é 2. Ou seja, aquele sistema, usando operações elementares na matriz ampliada, eu obtive uma matriz triangular superior, né, que é uma matriz reduzida à forma escada. A gente vai conseguir chegar ainda na matriz linha reduzida à forma escada, mas eu consegui transformar ela nesse momento, até o passo 5, numa matriz triangular superior, onde eu consigo achar os valores das variáveis. Encontrando os valores das variáveis, eu achei a solução dessa matriz triangular superior. Porém, como eu achei, elas são linha equivalentes, eu também, né, e dois sistemas são equivalentes. Se eu usar essas operações linhas equivalentes das matrizes ampliadas, essa solução aqui também é a solução do sistema linear, né, original, que é aquele sistema 2, 5 e menos 3, né, que vai ser a solução desse sistema aqui, ó. Então, x1 é 2, x2 é 5, x3 é menos 3. Se eu substituir esses valores aqui na primeira equação, eu vou achar 8, na segunda eu tenho que achar 4, e na terceira eu tenho que achar menos 12. Né? Que ser solução do sistema, como eu já disse, é satisfazer cada uma das equações daquele sistema. Então, até o passo 5, gente, é o que a gente chama de método de Gauss. Transformar a matriz ampliada de um sistema numa matriz triangular superior. Ok? Para eu transformar ela numa matriz linha triangular, né, numa matriz linha reduzida, desculpa,
eu tenho que continuar essas minhas operações básicas. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar até agora ela ser uma matriz linha reduzida, tá? A forma escada. O que a gente vai fazer? E esse método que continua, né, a gente vai chamar de método de Gauss-Jordan. Né? Então, até então, a gente chegou nessa condição aqui. Se eu continuar agora as operações elementares de forma que ela seja agora linha reduzida à forma escada, ou seja, os elementos que estão na coluna que tem o primeiro pivô, eles têm que ser nulos. Né? Ó, na primeira coluna está ok. Né? Os elementos, os dois abaixo dela aqui são nulos. Mas na segunda e na terceira não são todos nulos. Ó. O pivô da linha 2, da coluna 2, é esse aqui. O elemento meio que está acima dele, a gente vai ter que dar um jeito de zerar ele. E vai ter que dar um jeito de zerar o elemento 3 meios acima aqui na coluna 3 do terceiro pivô. Tá bom? Vou usar a operação elementar para isso. Ó. No caso da linha 1, eu vou substituir, olha só, como é que eu vou zerar esse 3 meios aqui? Eu multiplico a linha 3 por menos 3 meios e somo com a linha 1. Né? Então, eu faço isso. Ó. Menos 3 meios vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 3 meios, 0, 0. 0, 0, mais meio, meio. Menos 3 meios vezes 1, menos 3 meios. Mais 3 meios, 0. Tá vendo que agora eu já consegui a condição de que os elementos da coluna onde tem um pivô são nulos, né? Que é o que está acima aqui. E não posso esquecer, menos 3 meios vezes 3 vai dar menos 9 meios. Menos 9 meios mais 4 vai dar menos meio. Ok? Faça agora a mesma coisa para zerar o que está acima aqui da segunda coluna, acima do pivô 1 da linha 2. Multiplicar a linha 2, substituir a linha 1 por linha 1 mais menos meio linha 2. Então, vai ficar menos meio vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos meio vezes 1, menos meio, mais meio, 0. Menos meio vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos meio vezes menos 5 vai dar 5 meios. 5 meios menos meio vai dar 4 meios, que é 2. Agora sim, eu consegui transformar no passo 6, né, aquela matriz ampliada na matriz linha reduzida à forma escada. Que é no passo 6 que a gente fez isso. A esse método, a gente dá o método de eliminação de Gauss-Jordan. Quando eu olho aqui novamente agora para o sistema, eu já tenho quem são os valores das variáveis. Ó. x1 vale 2, x2 vale menos 5, x3 vale 3. Tá? Então, eu tenho a solução desse sistema linear, beleza? Qual método eu vou usar? Né? A gente, se for pedido, né, tem um exercício na lista que a gente pede para usar o método Gauss-Jordan para vocês trabalharem com essas operações elementares. Mas se não for pedido, vocês podem tanto usar o método de Gauss quanto de Gauss-Jordan. Ou seja, eu posso parar no passo 5 ou eu posso fazer até o passo 6. Né? Vai depender do exercício, tá? Então, todos esses sistemas, né, eles foram obtidos a partir de operações elementares, né, com as linhas das matrizes ampliadas. Né? Eu permutei duas equações, eu multipliquei uma equação por um número diferente, ou diferente de zero, né? Ou eu adicionei uma equação à outra. Tá joia? Cada equação do sistema correspondente a uma linha da matriz a ele associada. Né? Cada equação vai corresponder a essa linha, beleza? E depois vocês tem 2 exercícios aqui ainda para fazer. A letra A a gente vai resolver, né? A letra B a gente deixa para vocês fazerem e postamos também a solução posteriormente, beleza? Até mais então, pessoal.